Estamos começando agora mais um Gerli Conecta. E hoje eu tenho uma convidada muito especial. Além de ser minha amiga, é uma super empresária. Recebo então Lilian, que gostaria que se apresentasse. Muito obrigada por ter aceito o convite e por estar aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, minha amiga, o convite. É verdade, é um prazer estar aqui com você. Eu sou empresária do ramo segmento de material de construção, né? Sou distribuidora no estado do Rio de Janeiro. A nossa empresa atua no segmento há 47 anos. Estamos aí, né, na briga para ajudar um estado melhor, um país melhor. Estamos aí na briga de empreender. Não é brinquedo não, né, amiga? Não. E quais, assim, são as maiores dificuldades hoje em dia de se empreender num país como o nosso? Na questão de segurança, burocracias, tributos. Eu sempre falo que, assim, o Brasil não é para fracos, não. E o Rio de Janeiro tem que ser um pouquinho mais resiliente, né? Porque a segurança no Rio, no meu negócio, impacta muito por causa do roubo de carga, né? Então, assim, o Brasil é um desafio muito grande na educação das pessoas, na formação das pessoas. As pessoas já vêm com uma cultura que o empresário está aqui para tirar tudo delas, né? Quando o empresário, na realidade, depende de pessoas e pessoas dependem de empresa. Então, a cultura do nosso país, junto com a baixa qualidade de educação, no Rio de Janeiro, com um grande problema de segurança pública, com uma mudança de imposto diária, né? Vou dizer para você, é um desafio que a gente precisa ter muita resiliência e muito amor pelo que faz, sabe? Porque depois que a empresa chega a um certo tamanho, o que te motiva a continuar nessa vida de empresário é um propósito. Porque tem uma hora que não é o dinheiro que faz a diferença, tem que ser o propósito. E quais são os seus sonhos hoje? Qual é o seu propósito hoje, tanto como empresária quanto Lilian, pessoa física? Então, eu gosto de fazer diferença na vida das pessoas, né? Então, acho que assim, o propósito ele muda ao longo dos anos. Quando eu comecei na vida de empresária, o meu propósito era ser mulher num desafio, né? Ser uma sucessão, filha de um homem muito forte, no segmento de material de construção, que era um segmento bem masculino. E então, assim, não vai ficar, não vai dar certo. E aí era me provar que eu podia dar certo. Então, durante alguns anos, o meu propósito era me provar e mostrar que eu podia dar certo, sim, como filha, né, como sucessora. Depois que passou, que dei certo, que não podiam mais falar que eu dei errado, era crescer. Então, o que me motivava era crescer, né? Era números, era venda, era essa gestão financeira. Aí, atingi o que eu queria, a liderança no estado. E aí, depois, eu fiquei até meio perdida, sabe? De falar, o que eu quero agora, né? Você sabe, eu tenho uma vida que eu gosto muito de esporte, de natureza, e isso não custa caro. Se não fossem os esportes, segurar essa energia, né? E aí eu falei, cara, o que eu quero agora como empresária? E na empresa nós damos muito treinamento, né? Você sabe, assim, a gente investe muito forte. Ano passado nós investimos 790 mil em educação de colaborador. E aí eu descobri que o meu propósito era fazer diferença na vida das pessoas. Era acreditar que através do trabalho, entendeu? Eu posso mostrar para as pessoas que elas podem atingir o propósito dela, que elas podem construir sonhos, que a gente pode investir em educação. Então, na empresa, a gente tem muito treinamento. Acho que poucas empresas têm tanto treinamento quanto a gente tem. E é o que eu falo para eles, são treinamentos que não é para a empresa, são para a vida. Filho cresce e sai de casa, e se tiver que sair de lá, são treinamentos que eu não vinculo, as pessoas não são obrigadas a ficar lá. Você não considera como uma perda? Não, é um investimento. Quem ficar é porque... vai atuar na empresa com esse benefício. Se não ficar, atuou como pessoa e para você, ok. E para mim, como pessoa, como sociedade, isso está dentro... Está dentro do meu orçamento, está dentro do que eu posso pagar, né? Então... Está fazendo a sua parte, né? Eu acredito nisso, sabe? Então, isso na realidade, de uns 3 ou 4 anos para cá, virou o meu propósito. Você acha que é uma evolução?
como pessoa? De você ter vários propósitos, de repente ter materiais, chegar em algum lugar, mas de repente chegar a querer desenvolver pessoas. Você acha que isso é uma evolução como pessoa? Não sei se é uma evolução como pessoa, Gerli, assim, na vida, a vida vai te transformando, né? O dinheiro é fundamental, a empresa tem que dar lucro, tem que estar na última linha, porque eu preciso de dinheiro para investir. Então, assim, bater meta, sabe que eu sou focada em meta. Bater meta é uma realidade, tem que bater, entendeu? A gente tem que chegar no número, se tem que trabalhar, se tem que virar, tem que chegar no número. Porque eu só posso investir em pessoas, eu só posso gerar emprego se a empresa tiver rentabilidade. Simples assim. As coisas para mim são muito simples. Né? É na matemática, é exata, né? Então, assim, a empresa precisa crescer para poder reinvestir em pessoas, para poder gerar empregos. Só que isso por si só não se sustenta, sabe? Você precisa de alguma coisa que dê sentido, que faça os seus olhos brilharem, sabe? E o que faz o seu olho brilhar, né? É você trabalhar num lugar que as pessoas trabalhem felizes. É você ver que você fez diferença na vida das pessoas. É você saber que não é você que fez diferença, mas você plantou a sementinha, né? Você ajudou a plantar, a regar aquela semente que faz diferença na vida das pessoas. E, na realidade, isso foi acontecendo naturalmente e eu acabei me apaixonando pelo RH. E acabei tendo uma vertente, aí você tem tantos relatos de pessoas que saíram, de pessoas que estão lá dentro, que mantêm contato comigo, que me escrevem no Instagram, que dá mais sentido à minha vida. É quase que dentro do RH de uma empresa existe um trabalho social também. Uma empresa é um trabalho social. Se ela gera emprego, se ela te dá comida, plano de saúde, ela te dá um lugar bacana, ela é um trabalho social. Ela é um super trabalho social. E o que eu quero, o que a gente busca desenvolver é que as pessoas levem esse trabalho social para casa, e que reconheça que esse empresário busca tudo isso e te proporciona, né? Esse reconhecimento é importante, como você mesmo disse antes, né? A máquina só funciona com todo mundo funcionando. O empresário só é bom se os funcionários forem bons. Essa energia, por sinal, nem sabia que ia ser o assunto de hoje, eu até botei isso no Instagram de manhã, né? A gente está sempre conectado, tá viu? Tá vendo? Conectado. Então, assim, essa energia só funciona né, se estiver redondo, né, se as coisas fluírem. Por isso que eu digo, a educação ela é muito importante, educar que o empresário ele não está aqui para atrapalhar o trabalhador, sabe? Pelo contrário. Ele está aqui para trabalharem juntos e gerar empresas mais fortes e gerar mais empregos. São pessoas que gerem empresas, né? Empresas só Fora existem isso, por pessoas, senão né? é só parede, chão, móvel, né? Então, assim, isso tem que mudar, essa prática, né? Quando eu não assisto mais novela, mas quando eu assisti a novela, o empresário é sempre o carrasco. Ele quer ferrar todo mundo, né? É sempre o ruim, né? Eu digo assim, eu sempre falo isso, eu não sou boazinha. Eu busco ser justa. Eu não tenho papel de ser boazinha, né? Eu digo, quem tem pena é galinha, tá? Assim, quem sabe, você sabe que eu sou assim, eu sou bem direta. Eu não busco ser boazinha, né? Eu busco ser justa, né? Eu investi isso tudo porque a empresa dá lucro. Eu investi isso tudo porque as pessoas trabalham bem e me geram lucro. Entendeu? Então, para essa máquina funcionar, precisa de todo mundo. Entendeu? Se não me dá lucro, eu não vou poder investir. É assim, é simples assim. Então, as pessoas têm que entender que nós somos corresponsáveis. Quando você investe na pessoa, ele volta, né? Que é a pessoa gerando lucro para a empresa reinvestindo na pessoa, né? E é toda uma engrenagem. E mesmo que assim, saiu da empresa, não está na empresa. Ok, mas ela traz outras coisas, vira e mexe, me escreve, me indica alguém, me traz, Lília, vi uma coisa bacana, vocês sabem que eu sempre posto isso, vi uma coisa bacana e lembrei de você, né? Então, assim, vai fazendo, isso se paga, sabe? Isso se paga. E fora que, a partir do momento que essa pessoa sai, ela está na sua sociedade, né? Então, se você ajuda a fazer uma sociedade mais forte,
você ajuda a ter empresas mais fortes, porque é tudo codependente, é uma grande família, isso tudo. E a economia gira melhor, a política gira melhor, né? Toda parte do país vai, né, ser impactado com essa mudança dessas pessoas. Hoje em dia eu tenho escutado muitas empresas reclamando e o calo de todas as empresas sempre gestão de pessoas. As pessoas, né, estão sempre em primeiro lugar, como grande problema das empresas. Você acha que se as pessoas fossem melhor trabalhadas dentro do ambiente escolar, ainda quando crianças e adolescentes, você acha que esses investimentos de milhões que hoje as empresas fazem em RH, em gestão de pessoas, você acha que poderia ser diminuído se isso fosse trabalhado lá atrás? Seria diminuído ou seria mais bem aplicado, né? Você teria pessoas que veriam mais bem preparadas e que você poderia continuar desenvolvendo para um outro estágio. Pessoas vai ser sempre um problema, nós somos uns problemas, né? Basta nascer. A gente estava falando da dificuldade com os nossos filhos dentro de casa, né? Eu só tenho 2, é mais difícil que administrar os 700, entendeu? Então, assim, eu acho que eu sou mais bem sucedida com 700 do que com 2 dentro de casa. Então, assim, pessoas, nós somos difíceis, né? Cada pessoa tem a sua característica, cada pessoa tem as suas facilidades e dificuldades, cada pessoa vem com a sua história. Nós temos pessoas que vêm com história muito difíceis, né? Com dores muito difíceis, e isso reflete, né, na qualidade do trabalho delas. Então, assim, é óbvio que a educação ela é fundamental, mas eu digo que gerir pessoas, você tem que ser apaixonado por pessoas. E o que você diz, Lília, na hora da contratação, de você realmente identificar quais são os skills daquela pessoa para aquela cadeira onde ela vai ocupar? Eu acho que existe também uma grande importância entre acertar na contratação. Fundamental. Porque muitas vezes, muitas empresas não têm opção e diz, eu vou tentar. Quando chega naquele meio, vê que a pessoa realmente não daria para aquele setor ou para aquela função para desempenhar, né? Então, melhorar a contratação, né? Na hora de você ver os skills da pessoa, identificar e depois direcioná-las conforme um comportamento, uma habilidade que ela tem de melhor. Então, vamos lá. Primeiro, você tem que saber o que você quer para aquele cargo. Porque a maioria das empresas, principalmente menores, erram muito em contratação porque ela coloca qualquer pessoa para ser vendedor. Mas o que você quer de um vendedor? Quais são as características? Pega o seu melhor vendedor e verifica quais são as características. Aí pega o outro, segundo vendedor, e verifica quais são as características. Verem quais são compatíveis. E aí você prepara numa entrevista, o que você precisa daquela pessoa. Não sou especialista em RH, né? O RH da empresa, eu dirijo ele, mas eu tenho especialista de RH. Depois você tem ferramentas que podem te ajudar, um DISC, né? Você tem várias ferramentas hoje, até disponíveis aí na internet, que podem te ajudar. Mas vamos lá, o que é importante para mim, Lilian, quando eu praticamente só contrato a nível de supervisor para cima, né, depois da seleção do RH que passa para mim. Então, eu pouco falo dos skills. Os skills estão lá, os especialistas para definir o de financeiro, de vendas, o de venda. O que eu busco? Pessoas que têm valores e identidade parecidas com a da empresa. A cultura da empresa. Né? Então, assim, para mim é importante pessoas que tenham os valores que têm aderência ao nosso. Porque senão ela não vai ficar, ou ela não vai estar feliz ali, entendeu? Então eu falo assim, a minha faxineira tem que gostar de pessoas. Porque gostar de pessoas é um princípio básico na empresa. O meu gerentão tem que gostar muito de pessoas. Porque assim, é ele que vai cuidar das pessoas no meu lugar. Lília, você acerta todas? Não, erra a maioria, tá, gente? Porque pessoas é muito difícil. Mas eu tento. Não, brincando, não erra a maioria não, porque graças a Deus a gente tem pessoas muito antigas, que eu amo de paixão, assim, não é verdade, não erra a maioria não. Mas a gente erra bastante, porque pessoas não é uma coisa fácil. Mas
a partir do momento que você contrata com aderência aos valores da empresa, você é muito mais assertivo, né? Eu tenho pouca troca de nível gerencial, muito pouca. E é uma coisa que todo mundo me questiona, mas eu passo, às vezes, 2 horas numa entrevista conversando de amenidades. 2 horas. Fala, nossa, mas você é diretora, você tem 2 horas para conversar no mesmo? Tem. Por que ele não vai cuidar das minhas pessoas? Se ele não tiver aderência com o que eu acredito que precisa, não faz sentido. Não faz sentido ele estar ali. Ele pode ter o melhor currículo, ele pode ter vindo de Harvard. Se ele não gostar de pessoas, ele não tem aderência na minha empresa. Então, assim, passo 2 horas amenidade, pergunta de filho, essa conversa que a gente teve antes, e bato papo. Se precisar de mais tempo, eu peço mais tempo. 0 problema. Porque, assim, ele vai ser o meu representante quando eu não estou na empresa. E eu não consigo, né? Como você sabe, a empresa é grande. E eu não consigo estar em todas as áreas 24 horas por dia, porque lá nós funcionamos 24 horas. Então, assim, é isso que eu busco, sabe? Eu busco pessoas que tenham valores aderentes. E, Lilian, quais são as dificuldades, como você colocou no início, que isso para você era um objetivo, um propósito, de estar nesse ambiente masculino? Adoro. Aprendi, né? Nasci nele. E você é respeitada, você vê que existe ali um limite, já teve problemas, tem como citar um problema para a gente ter uma ideia? A minha irmã fala que quando eu tenho problema eu passo por cima que nem um furacão, né? Então eu acabo nem sentindo muito problema. Assim, eu sou muito respeitada no material de construção, né? Sou a única mulher a participar dos grupos dos 10 maiores do Brasil. Ainda é isso, poderosa. Não. Tá entre os 10 maiores do Brasil, né, distribuidores de material de construção. Trabalhando só no Rio de Janeiro, é um desafio. Mas os assim... outros empresários têm essas dificuldades todas também nos outros estados, Lilian? Com a segurança, não. Com a segurança mais Rio mesmo. Nem se compara. Assim... A segurança de um modo geral, né, tanto roubo interno, quanto roubo de carga, quanto esse investimento todo em segurança, entregar em comunidade, é um desafio que só a gente no Rio de Janeiro tem. Né? Assim, é um desafio constante, que não é brincadeira. Engraçado, só fazendo uma pausa, já vamos voltar no assunto de trabalho numa área masculina. Mas eu estou comprando um ar-condicionado para dar de presente para uma ajudante minha. E assim, tá muito difícil, porque eu coloco o CEP dela e as empresas não querem entregar. Já tô mais de uma semana tentando, ela já me deu outro CEP, que é da mãe, que é do irmão, e eu coloco, temporariamente não estamos entregando nesse CEP. E é isso mesmo, porque... dependendo, ainda por cima, um caso de um aparelho de ar-condicionado, material mais caro, não compensa, porque o seguro da carga é muito caro. Né? Então, ou você não segura, que é o meu caso, e assume o risco do roubo, ou você paga para entrar um carro de ar-condicionado, um carro de eletrodoméstico, ele tem que entrar com batedor. Então, o custo disso fica muito alto. O custo do Rio de Janeiro, hoje, é em torno de 25% mais caro que os outros estados por causa do roubo de carga. E assim, ninguém fala isso, sabe? E quem paga isso? Quanto menos renda você tem, mais você paga, porque é mais cara a comida. Não, e ao mesmo tempo estão batendo tanto em igualdade, né? Em as pessoas terem igualdades, quando na verdade isso tira totalmente a minha ajudante da linha da igualdade, porque ela não pode receber um ar-condicionado onde ela mora, porque aquele lugar não tem segurança suficiente para poder ela receber, né? Vamos lá, isso é hipocrisia, não tem igualdade. Não tem. Não tem igualdade na educação, na base, não tem igualdade na hora que você nasce no hospital público ou no hospital particular. Mas falar que ela deve existir, todo mundo trabalhar com deve existir, né? A gente tem que lutar para melhorar. Só que assim, a partir do momento que você melhora a educação, você começa a dar a chance de ter mais igualdade. As pessoas fazerem melhores escolhas, né? Melhores escolhas, né? A pessoa se alimentar melhor, sabe? Então, assim, está longe de chegar perto, é utopia, entendeu? Agora, o assunto do segmento masculino, voltando. Eu adoro trabalhar com homem, né? Eu não acho que mulher é melhor.
e nem que homem é melhor, eu acho que nós somos complementares, odeio a teoria do feminismo. As mulheres que me batam por aí, mas eu odeio com força. Esse feminismo mimimi, né? Esse feminismo mimimi, porque não somos iguais, não vamos ser. Nós não temos a força de um homem, nós temos uma habilidade que eles não têm. Nós temos um sexto sentido que eles não têm. Geramos vidas, assim, passamos por somos toda a complementares, somos Sim, complementares. no Então, equilíbrio, por que não usar a força do masculino com a força do feminino para construir uma coisa melhor? Que o nome é família, que quando a gente junta também, no caso, né, de um homem e uma mulher, a gente constrói uma família, que é uma força de uma família. E a importância para potencializar outras pessoas, para que a gente possa fazer seres humanos melhores, que possam também construir famílias. O quanto isso é importante. E aí quando você começa a entender esse papel, né, a gente até conversa muito com uma outra amiga nossa sobre isso, o pai, ele tem um papel diferente da mãe dentro da peso, casa, né? Um papel, né? E quando você começa a entender isso, eu tenho uma personalidade, você conhece meu marido é muito mais tranquilo do que eu. Já deu pra ver que eu não sou uma pessoa muito tranquila. Não sou das pessoas mais tranquilas, com certeza, nessa vida. Mas ele equilibra isso. Mas o papel dele é diferente do meu. Mesmo eu tendo uma postura mais rígida, mais forte, né? É engraçado que eu grito pra chuchu com as crianças em casa, né? Eu grito em casa, no trabalho eu não grito não, no trabalho eu sou comportada, mas em casa eu grito bastante. E aí quando você coloca o meu marido, raramente ele grita, ele fala alto. Mas quando ele fala alto, o tom de voz faz todo mundo parar. É diferente. O meu tom de voz nunca vai ser igual a dele, simples assim. Então por que eu não usar as habilidades femininas e ele a habilidade masculina e somar? E assim é na empresa, e assim é na vida, né? Então o pessoal fala assim para mim, Lilian, tem que ter o mesmo número de diretoras homens e diretores mulheres. Eu falo, por quê? Por quê? Não, porque a mulher pode não querer ser diretora, porque ser diretora dá um trabalho dos infernos, né? Você dirigir uma empresa e ser mãe, né? Eu estava em São Paulo, cheguei ontem 10 horas da noite, e aí tem que ver, dá um trabalho. E assim, você abre mão de outras coisas, sim. Né? Eu abro mão de ser uma mãe melhor, porque eu não tenho tempo, o dia tem 24 horas, igual todo mundo. Simples assim. Então tem mulheres que optam por ser mãe. E qual o problema, né, disso? Né? Se está dentro da escolha dela e o homem pode manter e tal, e a estrutura dela permite isso, por que não? Eu acho que é tudo um alinhamento, né? Um combinado ali, né? Quando eu tô falando de dentro de casa. Porque eu conheço várias famílias que o combinado é a mãe tomar conta de dentro, enquanto o pai toma conta de fora, vai em busca. Desde que isso bem, sejam acordos claros, né? Alinhados na família. Então, assim, às vezes a mulher trabalha fora, mas ela quer engravidar e não quer assumir. A maternidade, ela é ingrata, né? Ela tem um prazo aí curto, que geralmente quando você ascende muito profissionalmente, é exatamente na fase que a maternidade está batendo na porta, né? Porque você estudou e tal. E aí você sabe, eu, por exemplo, fui mãe, eu tinha que amamentar dando reunião, era um vucu-vucu danado. E aí, assim, eu não fiquei em casa na licença maternidade, né? E para mim, durante um tempo, isso foi muito sofrido. Eu não podia ficar em casa. Amamentava dando reunião, a hora que dava. Mas eu tinha uma empresa que eu tinha que gerir, que estava com um problema, uma mudança tributária no país muito grande na época, e que eu precisava cuidar daquilo. Eu tinha os meus funcionários que eu não podia deixar na mão, que acreditavam na empresa. Então, assim, naquele momento, eu tinha que mexer naquilo tudo, mas que abrir mão de ficar na maternidade. Né, de cuidar dos meus filhos em tempo integral, nem na licença maternidade. Eu, com 20 dias, estava dando workshop da Giovana. Mal tinha tirado os pontos, né? Reclamo não, foi a minha escolha, sabe? Assim, não recomendo, não é a melhor escolha normalmente, mas assim, era a escolha que eu tinha para o momento. Então, assim, o setor masculino
nós não somos diferentes, nós somos complementares. Eu vou dizer que eu vejo, às vezes, mais problema com as mulheres, a competição das mulheres com as mulheres, do que com os homens comigo. A partir do momento que você se posiciona, eu tenho zero problema. Né? E olha que eu comecei a trabalhar com 18 anos. E eu nunca tive problema de faltarem com respeito, de receber cantado. Nunca tive problema. Né? E olha que eu brinco, né? Sim, nunca tive problema. O que eu tive problema, quando eu assumi a direção da empresa, que eu estava grávida da minha filha, tinha um gerente que tinha a minha idade na logística. E a gente trabalhava com facão para mato. Socorro! Da Tramontina. E ele ficava num andar muito alto. Na época, a logística não era tão tecnológica como ela é hoje. E aí o cara subia, tinha que pegar o facão assim, trepado no negócio. E aí eu passei, olhei aquilo, eu falei, olha, desce o facão para o segundo andar, né? Para o segundo andar do... Penúltimo. Na altura do peito, desce o facão para a altura do peito, e não que o cara tenha que pegar lá em cima, porque eu sou alta, tenho que pendurar, imagina quem é mais baixo. E aí falei, desce, porque se isso cair no pé de alguém, pode machucar, apesar do cara ter que trabalhar com equipamento, com bota. E aí eu passei o primeiro dia e falei, o segundo falei, no terceiro eu falei, agora eu tô mandando fazer hoje. Né? Antes eu tava pedindo por favor, agora eu tô mandando. Aí ele falou assim, eu não aceito ordem de mulher. Eu falei, a porta da rua é serventia da casa. Porque aqui você vai ter que aceitar a ordem de mulher, meu querido. Então não serve para trabalhar comigo. Simples assim. Isso. E mandei embora e contratei outra pessoa. Foi o único caso que eu posso dizer que eu vi direto de ser mulher. E houve um atrito ali, né? Porque assim, se falar mais alto comigo, eu vou falar assim, baixa a voz agora. E não, independente de quem seja. Eu não estou gritando com você, você vai baixar a voz comigo. Então, assim, depende muito da forma com que você se posiciona. Mas eu tenho uma personalidade muito forte, né? Eu também não sou uma pessoa das mais fáceis. Então, eu acho que eu tenho um jeito mais masculino, né, do que feminino. Adoraria ser mais mocinha, mas eu não nasci mais. Então, eu adoro trabalhar com os rapazes. E lidar, já falou um pouco, mas lidar com a maternidade, com as responsabilidades, principalmente com o crescimento das crianças. Quando eles são pequenos, estão debaixo das nossas asas. Mas quando eles vão crescendo, eles vão tendo vontades próprias, horários próprios. E como lidar com adolescentes? Acho que é o maior desafio da minha vida. Acho que ser bem-sucedida é criar filhos responsáveis e pessoas boas para esse mundo. Essa é a minha missão de vida, né? Então, assim, é o mais difícil, né? Porque é muito fácil você ajudar a educar funcionário e tal, você não tem aquela responsabilidade. Quando o filho nasce uma mãe, nasce uma culpa. E a gente está sempre culpado, né? Então, assim, o fato, né, de ter que administrar, eu falo para eles que eles foram super programados, eu queria muito ser mãe, era o sonho da minha vida, mas é o meu maior desafio e eu falo para eles que, assim, ser empresária é mais fácil do que ser mãe, né? E que a missão é fazer pessoas felizes, pessoas do bem, né? Pessoas com cabeça boa. É uma missão muito árdua, porque a gente se culpa muito, principalmente, eu viajo muito ao trabalho, e desde que eles eram pequenos, hoje, você sabe, eu viajo, né? Hoje eu posso aceitar qual viagem eu quero fazer ou não, mandar uma pessoa no meu lugar, mas durante muito tempo eu não tinha, né? Eu tinha que viajar. E isso me matava, né? Porque eu falava, chegava as mães e falava assim, meu filho está lendo, eu leio todo dia com meu filho. Eu chegava em casa para botar filho para dormir ainda. Naquela pressão, né? Na época era o Nextel funcionando, vendo logística, falando com o vendedor. E aí eu falava, gente, eu não consigo ler com meus filhos, como é possível? Então era uma culpa, né? Então acho que você criar agora com eles adolescentes, né, é outro desafio, né? Você
acompanhar os amigos. Eu gosto muito de receber na minha casa, você sabe disso, então a minha casa está sempre cheia de adolescente. Você acompanhar os amigos, o desafio, né, de falar sobre drogas, sobre sexualidade, sobre bebida. É um desafio árduo, a maior missão da minha vida e que eu espero acertar, porque o resto todo é resto, sabe? Eu conheço seus filhos são lindos, tanto por fora quanto por dentro. São crianças excelentes, então você também está bem sucedida nessa sua área, não só na sua área como empresária, mas na sua área também como mãe. Tenho certeza disso, você sabe disso. Só que o que te trouxe até aqui não vai ser mais o que vai te levar daqui para frente. A gente vai sempre fazendo escolhas e subindo um degrau a cada dia, até que essa escada a gente deixe com que eles possam voar sozinhos, criar as próprias asas, e a gente vai sempre estar lá. E conversar com você nesse momento ou em outros momentos da nossa vida é sempre muito bom, porque a gente troca vulnerabilidades. O que acontece na grama do vizinho acontece lá em casa também. Então, isso é muito importante, que a gente possa sempre dividir, trocar, e que você possa saber que você é muito bem sucedida em todas as áreas, principalmente também como pessoa, que apesar de você se identificar como brava, forte, irritada, mas isso faz de você uma pessoa especial, única. É a Lilian, né? Então, eu gostaria muito de te agradecer esse papo, de ter aceitado o convite, de estar aqui dividindo comigo esse espaço. E eu te admiro muito, você é especial, ok? Olha, eu posso dizer o mesmo de você, né? Assim, as trocas, as experiências que nós temos juntas, os passeios, as oportunidades de estarmos juntas, eu sempre cresço muito. Eu falo muito isso para você, eu falo muito isso para a Lu, que vocês são pessoas que me inspiram, vocês são pessoas que me ajudam a ser melhor, né? Que dão sentido à minha vida, né? Essa troca é o real sentido da sonoridade feminina, né? Da gente poder mostrar as nossas vulnerabilidades, né? Longe de ser perfeita, né? E longe de estar tudo bonito, né? Como no Instagram a gente só posta a parte bela, mas a vida não é só a parte bela. Então, eu sou muito grata a Deus pelas pessoas que Ele coloca no meu caminho, eu sempre falo isso, é verdade, eu falo isso para os meus funcionários também. Eu sou uma pessoa de muita sorte, né? Porque Deus escolhe pessoas boas para colocar no meu caminho. Então, assim, isso dá sentido e dá cor à minha vida. Então, eu que sou muito grata de estar aqui com você, de verdade, muito obrigada, amiga. Viu? E a gente fica por aqui, mais um Gerli Conecta. Muito obrigada, até a próxima.